Antigamente, antes da pandemia, botava o púlpito para o pastor pregar. Agora tira o púlpito para o pastor pregar, porque eu me acostumei a pregar sem púlpito, ficar pregando para a câmera, e o púlpito agora me atrapalha. É. Quem é o seu Tito? Não estou perguntando quem é o seu Tito, no sentido de seu Tito, Senhor Tito. Estou perguntando quem é o seu, pronome possessivo, seu Tito. Quem é o Tito da sua vida? Quem é o Tito que está perto de você? Quem é o Tito com quem você convive? Quem é o Tito que mora perto? Quem é o Tito que você está abençoando? Porque nós vamos hoje ler um texto em que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, faz referência a um dos seus colaboradores, o Tito. E muitas vezes, quando a gente pensa num colaborador de Paulo, com a missão que normalmente um colaborador de Paulo tinha, Tito, por exemplo, a quem Paulo escreve uma das cartas pastorais, Paulo escreve a Timóteo 2 cartas, Paulo escreve a Tito uma, pelo menos uma que tenha subsistido e chegado às nossas mãos. Tito está na ilha de Creta, onde Paulo tinha deixado. E ele estava lá liderando a igreja, conduzindo a pregação do evangelho em Creta, abençoando pessoas. Então, quando a gente pensa em Paulo, Timóteo, Tito, Barnabé, Filipe, a gente pensa nessas pessoas abençoando. Mas hoje, eu quero falar de um Tito que foi abençoado. Tito que era líder da igreja, Tito que era testemunha do evangelho, Tito que era pregador do evangelho, Tito que tinha uma expressão entre os cristãos do seu tempo, Tito que foi discípulo direto de Paulo e depois se tornou um discipulador fiel e constante. Esse Tito, que normalmente é visto como quem transmite a palavra, como quem ajuda as pessoas, como quem aconselha, como quem fortalece, como quem conforta, nesse trecho que nós vamos ler agora, a situação inverteu. Tito é que foi confortado, Tito é que teve refrigério, Tito é que foi fortalecido, Tito foi que ficou contente. E a gente vê que as pessoas, às vezes olhamos assim, né? A gente olha as pessoas e cria um protótipo, um paradigma, tem uma imagem externa da pessoa e nem imagina, muitas vezes, os dramas, as lutas interiores, as dificuldades que aquela pessoa passa. O Charles Spurgeon, por exemplo, que foi o maior pregador da Inglaterra no século XIX, que era o pastor do Tabernáculo Batista de Londres, que pregava no domingo e tinha seu sermão publicado no dia seguinte nos jornais da cidade, ele sofria de gota. E havia momentos em que ele tinha dores terríveis e que ele não podia nem se locomover. E várias vezes ele subiu àquele púlpito se rastejando em cima de uma dor. Mas que as pessoas nem imaginavam, nem sequer supunham. E vários outros líderes que muitas vezes, e várias outras líderes, que muitas vezes a gente está olhando, está vendo, não é? E não só líderes, pessoas. Às vezes passamos aqui pela igreja, por pessoas que passam pela gente, sorrindo, dão bom dia, nunca reclamam de nada,
nunca fazem qualquer queixa. Há pessoas que vivem se queixando, vivem reclamando de tudo. Essas não nos surpreendem quando a gente descobre que estão passando por um momento, porque essas realmente... Eu fico impressionado como tem pessoas que têm essa facilidade de, por exemplo, você senta no ônibus, a pessoa senta atrás e fala no telefone e começa a contar a vida toda dela. Fala de tudo, nos mínimos detalhes. Você sai daquele ônibus sem saber o nome daquela pessoa, mas sabe tudo que aquela pessoa está passando. E eu fico impressionado, eu que sou extremamente reservado, fico impressionado com a facilidade que certas pessoas têm de já entregar o ouro todo, né? Já abre tudo. Você pergunta como vai e ela leva a sério. Ela conta, tintim por tintim, como vai. Mas há pessoas que não. Pessoas que estão sempre sorrindo, e você não pode imaginar, às vezes, o drama que ela está passando, a dor que ela está passando, as crises que ela tem, as noites insones. E Tito não estava poupado disso. Mas ele foi abençoado pela igreja de Corinto. E esse trecho que eu quero ler para vocês, que vai do versículo 13 ao verso 16 de Coríntios, 2 Coríntios 7, que provavelmente, na verdade, é 3 Coríntios, porque hoje a gente já sabe que houve uma carta entre a primeira e a segunda carta que se perdeu. Então, o que seria a segunda carta a Coríntios, na verdade, é 3ª. Porque nessa segunda carta, Paulo faz referências a algo que ele já tinha escrito numa segunda e que não está na primeira, e esse manuscrito não foi copiado ou se perdeu e nunca chegou a nós. Mas essa segunda carta, pretensa segunda carta, que na verdade é a 3ª, lá no verso 13, Paulo diz assim: por isso fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Então, a primeira coisa que a igreja de Corinto fez com Tito foi refrigerar a sua vida. E é bem essa ideia. Imagina esses dias quentes que a gente está vivendo e você entrar no ar-condicionado. É mais ou menos esse o efeito de alguém que refrigera a sua vida. É isso que Tito sentiu, que ele estava entrando no ar-condicionado num dia quente. Mas a igreja de Corinto ainda fez mais. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. Essa foi a segunda coisa. Tito ficou muito feliz também, porque a igreja de Corinto e os coríntios não o decepcionaram na maneira como receberam. Ele estava levando essa carta de Paulo para Corinto, e como eles o receberam, ele ficou bastante feliz com isso. E a terceira coisa está no verso 15. A afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Essa foi a terceira coisa que fizeram a Tito. Mostraram que porque eles eram obedientes à palavra, porque eles levavam a palavra a sério, Tito podia confiar neles, eles eram pessoas de confiança. Então é sobre isso que eu quero falar. Mas quero começar chamando a atenção para o seguinte: todo mundo que prega sobre a igreja de Corinto arrasa com Corinto. Já percebeu isso? Corinto é o modelo, é o paradigma, é o exemplo de tudo que não presta.
É a grande igreja problemática, é a igreja que tinha divisões, é a igreja em que um entrava na justiça contra o outro, é a igreja que não sabia celebrar a ceia, a igreja que não acreditava na ressurreição, a igreja que bagunçava os dons espirituais, a igreja que tinha imoralidades de diversos aspectos. Agora é essa igreja que abençoou a vida de Tito. Apesar de ser a igreja de Corinto. É igual o filho pródigo. Todo mundo massacra o filho pródigo. Todo mundo. Qualquer sermão, o filho pródigo é um errado, é um doidivanas, é um imaturo, é um ingrato. Mas aí você começa a ler a parábola com cuidado, aí você vê que o filho pródigo pelo menos teve sinceridade, foi autêntico com o pai dele, dizendo o que pensava, pedindo o que era da parte dele, enquanto o irmão estava cheio de raiva, ressentido, guardando tudo aquilo e não falava nada. O filho pródigo preferiu trabalhar, cuidando de porcos e comendo a comida dos porcos, por exemplo, do que roubar na hora da fome. Se sujeitou a um trabalho vergonhoso, mas preferiu isso. O que demonstra, assim, um caráter muito forte daquele filho pródigo. O filho pródigo pensa em se arrepender e se arrepende, ele pensa em voltar e volta. Então é uma pessoa que não ficava só na intenção, ela juntava a ação à intenção, transformava a intenção em gesto. Isso são qualidades raras no ser humano, isso não é muito comum de ver. Então, por mais que a gente desqualifique o filho pródigo e ele seja o exemplo do que não deve ser seguido, até o filho pródigo tem exemplos bons. Até nele a gente pode encontrar coisas boas. Estou até pensando em fundar a Associação dos Amigos do Filho Pródigo. Quem sabe a gente consegue alguns adeptos. A mesma coisa a igreja de Corinto. Nessa hora aqui, com todas as falhas, todos os defeitos, todos os erros que a igreja de Corinto possuía, nessa hora aqui, ela foi muito importante para Tito. E ela abençoou a vida de Tito. E é aqui nesse ponto que eu quero começar. Todo mundo merece uma segunda oportunidade. Todo mundo, por pior que nos pareça, é possível cavar e encontrar qualidades. Encontrar algo de integridade. Encontrar algo de bom. E se o filho pródigo foi capaz, e se a igreja de Corinto foi capaz, nós também somos. Mesmo que sejamos pessoas com falhas, com defeitos, com impropriedades, com feridas, com temperamento difícil, com um jeito difícil de lidar, mesmo que tragamos em nós a brutalidade da nossa história, sabe, as marcas do passado, ainda assim, podemos ser instrumentos de Deus para abençoar as pessoas. E como a igreja de Corinto foi usada por Deus e acabou servindo de instrumento de bênção para Tito, nós também podemos fazer isso. Por isso eu comecei perguntando quem é o seu Tito. A quem, em primeiro lugar, você tem servido como refrigério? A primeira coisa que a gente viu aqui, que Paulo agradeceu à igreja de Corinto, disse, olha, Tito estava alegre porque o seu espírito recebeu refrigério de vocês. A ideia do refrigério é bem aquela que eu disse, né? Aquele calor imenso, aquele mormaço insuportável, aí você está no ar-condicionado, ou chega numa sombra, bate um vento, bate uma brisa, dá aquela sensação boa.
Quem é o seu Tito? No sentido de você dar algum refrigério. Ainda que você precise de refrigério. Porque o segredo aqui é esse. Não é que Tito estivesse muito bem, ou que a igreja de Corinto estivesse muito bem. Então a igreja de Corinto podia refrigerar os outros. Não. Às vezes a gente também não está bem, às vezes a gente também tem problemas. Às vezes nós estamos numa situação pior do que a da pessoa que convive conosco, que precisa de refrigério, mas nós, com todas as nossas cargas e problemas, acabamos servindo de refrigério para uma pessoa que talvez até precise menos do que nós. Mas somos nós que a refrigeramos, como a igreja de Corinto refrigerou Tito. Você anda refrigerando a vida de alguém? Quem é o seu Tito? Mesmo com seus problemas, com suas crises, com suas dificuldades, a quem você tem refrigerado nos últimos tempos? Olha, essa semana eu fui ver meus pais e no voo de ida, vocês sabem que eu sou muito amigo de avião. E no voo de ida, estava chovendo em São Paulo, aeroporto de Congonhas, com chuva e com todas aquelas histórias que o aeroporto de Congonhas já tem. É claro que a gente pensa um monte de bobagem. Então, o avião ficou rodando, esperando a hora de pousar ali, estava tudo atrasado. Tinha uma menina na janela, eu estava na poltrona do corredor, tinha cadeira vazia, uma menina muito novinha. Pelo nervosismo dela, dava para perceber que era a primeira viagem de avião. Nervosa mesmo, dava para perceber claramente. Aí quando o avião começou a circular, eu fiquei pensando assim, puxa vida, podia descer logo e a gente fica aqui sobrevoando esse negócio, e não desce, isso. Aí daqui a pouco ela vira para mim, essa pessoa está tão aflita que até puxa assunto com um estranho, e pergunta, esse avião está dando voltas? Aí eu falei, tá, mas isso é normal. Ela falou, é? Sim. Isso é tranquilo. Está esperando só a ordem para pousar. Aí ela falou, tá bom. Aí daqui a pouco está chovendo, daqui a pouco ele entra naquela nuvem escura e o piloto diz, por favor, apertem os cintos que nós vamos passar numa área de turbulência. Aí eu por dentro falei assim, meu Deus do céu, era tudo o que faltava agora. Era nuvem escura, área de turbulência, chuva e descer em Congonhas. Aí ela vira e fala assim, isso é perigoso? Eu falei, nada, menina. Isso é tranquilo, turbulência dá toda hora, a gente nem sente. Olha, a primeira vez que eu viajei de avião, eu gostaria de ter alguém como eu do meu lado, para me acalmar, sabe? Mas é disso que eu estou falando. Às vezes você está lidando, sim, com situações difíceis na vida, mas tem sempre alguém do lado da gente que está precisando de uma palavra de conforto, está precisando de uma palavra de fortalecimento e está precisando de refrigério. E muitas vezes, justamente porque a gente está tão sobrecarregado com certas coisas, nós nos tornamos só porcos espinhos, né? Prontos a lançar espinhos nas pessoas, a machucar as pessoas. A nossa raiva a gente quer descarregar no outro. Aqui Paulo está agradecendo porque a igreja de Corinto serviu de refrigério e ele fala, olha, ele está muito feliz. E eu quero agradecer a vocês porque vocês serviram de refrigério para ele. Quem é o seu Tito? A quem você tem refrigerado? A segunda coisa que Paulo agradece é o fato deles serem
muito confiáveis no sentido de não decepcionarem. Ele diz, olha, eu estou orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Eu enviei Tito a vocês, pedindo a vocês que o recebessem com amor. E Paulo deve ter feito isso com um pé atrás. Porque uma igreja onde a turma já está ali em litígio, uma igreja que tem esse histórico, olha, é uma coisa impressionante a igreja de Corinto. Porque Paulo escreve a primeira carta de Corinto falando disso. Que é isso? Vocês estão divididos, um de Pedro, outro de Paulo, outro de Apolo. Quem ensinou vocês a se dividirem, a se partidarizarem assim? O fundamento de vocês é um só, é Cristo. Depois, quando você lê a segunda carta, você vê a mesma coisa, Paulo voltando a esse mesmo assunto e dizendo, vocês não se respeitam, estão entrando na justiça um contra o outro, aí da própria igreja, em vez de resolverem entre vocês, colocam a decisão na mão de um juiz iníquo sobre coisas que vocês podiam resolver entre vocês como irmãos. E aí, quando você chega no ano 97, isto é, pouco depois desse período apostólico, os apóstolos já estão mortos, mas o bispo de Roma, Clemente, o bispo da igreja de Roma, dessa igreja para quem Paulo escreveu aos romanos, no ano 97, ele escreve uma carta à igreja de Corinto. E você pega essa carta do ano 97, que Clemente, bispo de Roma, escreveu para a igreja de Corinto, e quando você começa a ler, você vê a mesma coisa. De novo, Clemente dizendo, vocês ficam em litígio uns com os outros, vocês não se respeitam uns aos outros, vocês se agridem uns aos outros. Mesma coisa. Quer dizer, 3 cartas tratando do mesmo problema para a mesma igreja, a coisa não foi resolvida. Então eu imagino que quando Paulo pede a eles, olha, recebam Tito, recebam com amor, recebam com carinho, Paulo faz isso cheio de dedos, com um pé atrás. E aí ele fica sabendo por Tito que foi muito bem recebido. Aí ele diz, olha, Tito ficou muito feliz por vocês terem recebido a ele desse jeito. E eu estou com muito orgulho de vocês, porque vocês não me decepcionaram. Quem é o Tito da sua vida a quem você não tem decepcionado? Que pode olhar para você com orgulho e dizer, este aqui nunca me decepcionou. Quem é o Tito da sua vida que pode olhar para você e ver um equilíbrio, uma coerência, uma estabilidade emocional? Quem é o Tito que pode olhar para você e dizer, olha, eu estou orgulhoso dele, dela, porque eu não podia esperar menos. Eu não podia esperar menos, eu conheço, eu sei quem é. Quem é o Tito da nossa vida que pode dizer isso sobre nós? Que pode dizer isso a nosso respeito? A quem nós nos tornamos pessoas que não se decepcionam. Ao contrário de tantas, não é tantas. Às vezes a gente ouve referências, naquele lá ele fala, mas não se escreve o que ele fala. Nunca cumpri um horário na vida que ele marcou comigo. Me prometeu um monte de coisas, não cumpriu nada. Me pediu para pagar dia tal, nunca me pagou até hoje. Me conta aqui uma história, quando eu vou ver, não é nada daquilo que ele contou. Quantas vezes, não é, pessoas andam nesse piso escorregadio, porque conviver com pessoas que vivem decepcionando,
é andar num terreno escorregadio. Você não pode confiar. Você sempre fica com o pé atrás. A pessoa te decepciona a primeira, a segunda, a terceira vez. Com a história de Pedro com Jesus. Se fosse uma negação, tá lá, mas duas, na mesma noite, três, na mesma noite. Quem é o Tito da sua vida? Para quem você diz e você fala e cumpre? Para quem você promete e está lá? Em relação a quem você tem um equilíbrio emocional, que a pessoa sabe que você não vai dormir como homem e vai acordar como lobo. Não vai virar lobisomem no meio da noite. Quem é a pessoa que serve como esse esteio, como esse equilíbrio para você? Que não decepciona você. E que por isso você pode ter orgulho dessa pessoa. Quem é esse Tito que pode olhar para você desse jeito? E a terceira coisa que a igreja de Corinto fez com Tito e que serviu como bênção para Tito está lá no final, quando Paulo diz assim: a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor, e por ter plena confiança em vocês. Essa obediência que Paulo está se referindo aqui, é a obediência aos ensinos de Cristo, à palavra, aquilo que ele, como servo e discípulo de Cristo, fazia. E Paulo está dizendo, olha, vocês foram obedientes a mim naquilo que eu pedi a vocês, mas principalmente a palavra, porque é a palavra que pede que vocês amem, que vocês se recebam com amor, que vocês carreguem os fardos uns dos outros, que vocês intercedam uns pelos outros, que vocês encorajem uns aos outros. É a palavra que pede isso. E vocês fizeram isso com Tito. Vocês foram obedientes à palavra nesse sentido. Por isso ele fica ainda mais alegre quando se lembra disso. A gente crê na vida eterna. Nós fomos ensinados a crer. E a nossa fé nas Escrituras, nas promessas do Evangelho, e até numa certa logicidade da coisa. É muito difícil a gente imaginar o ser humano acabando no nada, sem nenhuma transcendência posterior. O ser humano sempre deixa essa impressão de que é um ser transcendente, que vai para além das fronteiras do orgânico, do material, do terreno, do provisório. O ser humano é essa árvore que tem raízes no solo, mas tem aquela copa voltada para o infinito, para o céu, para as estrelas. A gente olha o ser humano e vê isso. Mas olha, tem uma outra maneira de ser eterno, que não é só a vida eterna depois da morte, mas uma certa eternidade aqui, que é a lembrança a seu respeito que você deixa para os outros quando você se vai. E o que Paulo está dizendo aqui a Tito é isso. Ele está dizendo, olha, o que ele está dizendo à igreja de Corinto sobre Tito é isso. Ele está dizendo, olha, Tito lembra de vocês com muita alegria por causa da obediência de vocês. Vocês serviram de exemplo, vocês serviram de padrão, vocês abençoaram a vida dele. E ele lembra disso e fica alegre. Uma das nossas responsabilidades, justamente porque a gente vai passar dessa vida com muito mais rapidez do que imaginamos, uma das nossas responsabilidades é saber deixar essas marcas boas na vida das pessoas, porque é uma maneira de permanecer vivo. Sabe? É muito a ideia da letra lá do
do Caetano Veloso na música Oração ao Tempo, quando ele diz: e quando eu tiver saído desse círculo do tempo, ainda assim acredito que podemos conviver num outro nível de vínculo. Por exemplo, Machado de Assis morreu há muito tempo. Mas eu leio um conto de Machado de Assis e estamos nós aqui nos encontrando num outro nível de vínculo no tempo. Eu vejo uma pintura do Van Gogh. Van Gogh morreu há muito tempo, mas de repente eu estou me encontrando com ele num outro nível de vínculo, aqui no tempo, por causa da coisa que esses homens deixaram, que essas mulheres deixaram. É isso que eu estou falando. A nossa vida deve ter essa preocupação de deixar para os outros essa memória, essa lembrança agradável. A gente passa, mas vamos se lembrar de coisas boas que fizemos a eles. Isso também é uma responsabilidade nossa e é uma forma de permanecer vivendo, mesmo depois de partirmos. E Paulo está agradecendo a igreja de Corinto, porque, olha, vocês marcaram a vida de Tito, e ele lembra do que vocês fizeram, lembra da obediência de vocês, da fidelidade de vocês à palavra, da ação de vocês, da postura de vocês, e se alegra com isso. Quem é o Tito da sua vida? A quem é que você está refrigerando? Mesmo no meio das suas lutas, das suas dificuldades, a quem é que você está refrigerando? Quem é o Tito da sua vida? Esse Tito que com o que faz, com o seu convívio com você e com o que você faz, com o que você fala, você está dando alegria a ele, você está dando conforto a ele, está encorajando a vida dele. Quem é o Tito da sua vida? Que quando pensa em você, tem boas recordações, que quando pensa em você, pensa em alguém com quem não se decepciona. Que quando pensa em você, pensa em alguém de quem se lembra com alegria, de quem se lembra com gratidão. Para quem você está sendo isso? Quem é o Tito para quem você está sendo isso? Essa mensagem do apóstolo Paulo aos Coríntios nos deixa esse desafio. Que nós, cada um de nós, eu e vocês, que convivemos o tempo todo com tantos Titos, pessoas com, talvez a gente nem saiba o nome, mas se estamos convivendo com elas, se estamos perto delas, temos esse grande desafio de ser para esses Titos o refrigério, a alegria, o conforto, o encorajamento, a confiança, o exemplo, o instrumento da graça de Deus. Nós estamos falando da igreja como o corpo vivo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E assim como Cristo abençoou a vida dos Titos que passaram por ele, que nós, como discípulos de Cristo, estejamos sempre prontos a abençoar os Titos que estão ao redor da gente. Que o Senhor assim nos conduza e nos abençoe. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando mais uma vez em louvor ao Senhor. E logo depois que nós encerrarmos, nós teremos as nossas classes de EBD. Vamos estudar a palavra. Hoje à noite, às 19 horas, temos o nosso culto da noite e nos revemos então às 7 horas da noite.